Olha, será que a economia brasileira está para entrar numa crise? Vem uma desaceleração forte aí da economia? Será? Se liga aí que a gente vai detalhar um pouquinho. Salve pessoal, esse aqui é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Eu sou Wesley Cantelmo, sou economista e falo aqui sobre temas da economia política brasileira. Faço algumas análises internacionais também. Bora lá, vamos conversar um pouquinho. Olha, essa última semana, saiu alguns dados que demonstram uma tendência muito clara de desaceleração da economia brasileira. Algo que eu mesmo, que venho em entrevistas, que eu tenho dado, já tenho sinalizado. E o fator-chave para entender essa desaceleração é, sem dúvida nenhuma, a manutenção de uma taxa de juros elevadíssima. Agora, na quarta-feira, dia 17. No dia 17 de setembro, não sei se esse vídeo sai antes ou depois, ou no dia, enfim, se for hoje também vocês estão vendo, tem a famosa super quarta, né, que é as decisões que coincidem, né, de taxa de juros, definição de taxas de juros, tanto aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, né, por isso que é chamado super quarta. E é interessante pelo seguinte, um dos fatores, né, tem diversos fatores que têm sido argumentados pelo Banco Central para a manutenção da taxa de juros nesse patamar de 15%. Primeiro, tem uma questão de uma suposta resiliência da inflação medida pelo Banco Central, medido pelos organismos oficiais que fazem esse trabalho de medição de inflação. E o Banco Central argumenta que alguns núcleos, né, determinados produtos, eles se mantêm resilientes aí na trajetória de elevação de preços. O que é um contrassenso para pessoas como eu, que tem uma visão de que os componentes que estavam mais resilientes na inflação são justamente aqueles menos impactados pela taxa de juros, porque são, na verdade, preços definidos num cenário que independe do aquecimento da economia brasileira, né? Então, são aquilo que a gente chama de inflação de oferta, né? Não inflação de demanda. A gente está falando aí de preços de combustíveis, energia elétrica, que aqui no Brasil está ligada a questões climáticas, e não só, e cada vez mais não só. Fica isso para outro vídeo que eu estou prometendo há muito tempo já, e logo logo ele vai sair. E é uma bagunça generalizada do setor elétrico brasileiro após a privatização da Eletrobras, a mudança de algumas regras. Enfim, mas tem a ver também com o fator climático, pesa bastante. Enfim, e outros artigos que não correspondem na sua elevação de preço a necessariamente uma elevação da demanda, ou seja, mais gente comprando aquilo fica mais caro. Não é o caso da inflação brasileira. E, de fato, ela está fora da meta estabelecida, né? Ou seja, da banda da meta ali. Permaneceu assim durante algum tempo, a gente já vai ver isso mais detalhadamente. Mas a partir desses produtos que a gente não consegue controlar e que a taxa de juros tem impacto praticamente nenhum. Tem um fator que vinha sendo trabalhado, e esse sim, a taxa de juros, ela acaba gerando algum efeito, que é o câmbio, né? Então, a relação entre o real e o dólar. Então, quando o real está mais desvalorizado com relação ao dólar, a gente tende a ter um impacto inflacionário um pouco maior sobre a economia brasileira. A gente viu um pico desse movimento no final de 2024, de lá para cá se arrefeceu bastante, então a gente está para terminar o 2025 numa situação com câmbio bem mais favorável sob esse ponto de vista, né? Ou seja, o real um pouco mais valorizado com relação ao dólar. E como que a taxa de juros influencia nisso, né? Justamente pelo diferencial de juros gerados entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, na medida que a gente tem juros mais elevados, a gente tem um estímulo para um fluxo de capitais em moeda em dólar, né, em moeda estrangeira, no caso o dólar, para vir para o Brasil para ganhar por meio de papéis, né, enfim, até da dívida pública, para ganhar juros diferenciais com relação ao que se tem possibilidade de ganho com os juros norte-americanos. E aí vem o seguinte,
que está para acontecer lá nessa quarta-feira? Está para ocorrer uma diminuição da taxa de juros norte-americana, justamente porque eles têm lidado com taxas de aumento da taxa de desemprego, eles precisam regular, e há uma sinalização, até pela bagunça que está lá, e uma pressão forte, né, do governo Trump sobre o Banco Central norte-americano para que a taxa de juros lá seja diminuída, para que novos investimentos produtivos lá sejam levados a cabo. Tá? Então, além da gente estar com o câmbio já comportado, já faz algum tempo, então o que reduz um pouco desse argumento, da força desse argumento do Copom, né, do Banco Central, na manutenção da taxa de juros mais elevada, a gente tem a tendência desse gap, né, desse diferencial entre a taxa de juros brasileira e a norte-americana aumentar um pouco mais. E poderia levar, junto com o comportamento da inflação, que está cada vez mais se ajustando ali à meta, né, de talvez uma sinalização num período um pouco mais curto de trazer os juros brasileiros para baixo. O que parece que não vai acontecer. Eu defenderia que isso acontecesse já nessa reunião do Banco Central, do dia 17, mas, pelo visto, nós não vamos ver nada disso. Tá? Vamos entender um pouco mais, então. Eu queria apresentar aqui para vocês os dados de inflação. Estou me aproveitando aqui dessa carta de conjuntura do IPEA, aliás, muito bom. Vocês podem, para quem é interessado, pode se inscrever lá no site do IPEA para ter acesso, eles mandam aí com recorrência todas as cartas. Mas aqui é só para indicar o seguinte, né? Aqui nessa carta de conjuntura, eles captam o movimento da inflação, inclusive dividem esse movimento por faixa de renda. Então, é muito interessante para a gente perceber, inclusive, o impacto inflacionário que está sendo gerado de fato, né? O que elimina um pouco daquele argumento de que a inflação é o imposto dos pobres, etc. E não é assim que a coisa tem ocorrido. Mas antes disso, eu queria só destacar o seguinte. Vou pegar um trechinho aqui, ó. É o seguinte. Note-se, no entanto, que o recuo da taxa de inflação, né, que tem caído. Então, vamos do início aqui, né? Os dados do indicador IPEA de inflação por faixa de renda mostram que em agosto, na margem, a inflação cedeu em todas as classes pesquisadas, ou seja, a inflação está caindo e está caindo para todo mundo, configurando um quadro de desaceleração generalizada. Note-se, no entanto, que o recuo da taxa foi mais intenso nos estratos de renda inferiores, ou seja, a galera aí que ganha menos teve uma desaceleração, contou com uma desaceleração ainda mais forte da inflação, tendo em vista que, enquanto a inflação apurada no segmento de renda muito baixo recuou 0,19% em julho para menos 0,29% em agosto. Ou seja, a gente em agosto teve, para o segmento de renda mais baixa, um processo deflacionário. Então, só para recapitular aqui, o que é inflação, pessoal? É o movimento de elevação dos preços, ok? Então, a inflação é isso, não é preço que está caro, está barato, essas coisas, não é isso. É o movimento. A inflação é um movimento no tempo. Então, quando a gente fala que há um processo de inflação, é porque os preços estão subindo. Eles podem subir de maneira mais acelerada ou menos acelerada, ok? Em agosto, a gente teve, na verdade, uma diminuição dos preços, de fato. Então, a gente chama isso de processo de deflação. E aí a gente tem aqui, né, que a taxa observada na faixa de renda alta passou de 0,44% para 0,10%. Ou seja, mesmo na faixa de renda alta, a gente não chegou a ter uma deflação, a gente teve uma inflação muito pequenininha, tá? Pequenininha mesmo. Na mesma base de comparação. Aí a gente tem uma tabelinha aqui. Por certo, além da intensificação da trajetória de deflação dos alimentos no domicílio, ou seja, aquele que era o vilão dos últimos meses, aí, né, os alimentos, a gente está tendo uma tendência de diminuição dos preços, a queda das tarifas de energia elétrica, beneficiado pela incorporação do bônus de Itaipu,
anulando inclusive a pressão vinda da adoção de bandeira vermelha patamar 2. Ou seja, o que acontece aqui? Primeiro, eu queria destacar. Então, a gente tem preço de alimentos, que não é excesso de demanda, fator climático, problema de escoamento, logística de escoamento. Então, alimentos que estavam sendo destinados ao mercado internacional, inclusive agora tendem a preencher melhor o mercado interno em função das tarifas lá do Donald Trump, né, lá dos Estados Unidos contra nós. Então, isso é um fator que taxa de juros não mexe. Outro fator que vinha contribuindo muito para a inflação, questão do preço da energia elétrica. Então, a gente está num momento complicado, e aí, de novo, né, tem essa promessa do vídeo sobre o setor elétrico, logo eu faço, mas, inclusive com a ligação agora de termoelétricas que torna a energia mais cara, mas entrou um bônus de Itaipu, né, tem sempre um bônus que é incorporado, um bônus da geração de energia e dos rendimentos, ele é incorporado ao sistema e abaixa um pouquinho o valor das tarifas, né? Então, isso que explicou essa queda aí em agosto que a gente observou. E principalmente para as famílias mais pobres. E para as famílias de renda mais alta, a deflação de alimentos contribuiu, da energia parcialmente também contribuiu, mas teve um pouquinho de elevação por conta dos preços dos serviços, sobretudo os serviços aí mais característicos dessa população de mais alta renda. E aí a gente está falando de educação, a gente está falando de de serviços na área de recreação, alimentação fora de casa, enfim, né, de restaurante, etc. Bom, olha só, aqui a gente consegue ter uma ideia melhor desses números, só para a gente observar, aqui rapidinho, aqui, ó, rendimento de renda muito baixa. Em julho a inflação foi de 0,24%, em julho foi de 0,26% e agosto aqui a deflação de 0,11%, menos 0,11%. No ano, o acumulado 25, né, de 3,15%, então é uma inflação muito próxima da meta, né? Alô, Banco Central, inflação muito próxima da meta. Ah, não, mas a gente calcula nos últimos 12 meses, aí de fato ela está um pouquinho acima da meta, de 5,13%. Tá bom? Aqui nessas faixas, na média, ela vai estar aqui próximo dos 5%, e para o ano de 2025 aqui próximo dos 3%. Olha só, mas aí a gente vê essa taxa de juros enorme, e aqui me valendo de uma notícia lá no site do ICL, e a gente já vê sinais muito preocupantes de desaquecimento da economia. Saiu esse índice aí, que é o IBCBR, né, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado aí uma prévia do PIB, né? São metodologias diferentes, mas a ideia é de medida de atividade econômica, então bastante parecido, então ele é bastante considerado como um termômetro do que vem aí pelo PIB. E há uma retração apontada aqui, então retração é contração da economia, ou seja, a economia desacelerando, né? A economia chegou a diminuir em julho, né? em 0,5%, na comparação com junho, né? E isso foi divulgado agora pelo Banco Central. Aqui, vou aproveitar que ler para vocês, ó, o resultado representa a terceira queda mensal consecutiva e reforça os sinais de desaceleração da economia brasileira em meio a um ambiente de juros elevados. Uma vez que o indicador apresentou crescimento, a última vez que o indicador apresentou crescimento foi em abril, tá? Abril desse ano, quando houve uma leve alta de 0,4%. Ou seja, de lá para cá, pessoal, há um claro sinal de desaceleração. Então a economia está desaquecendo. Preocupante. Saiu agora, essa semana também, um dado de desemprego que continua batendo recorde, né? Um bom recorde, um desemprego muito baixo, tá? Muito baixo. Apesar das fórmulas de cálculo, tem uma questão de um patamar muito grande ainda da participação da informalidade, mas em termos de massa salarial também a gente tem alcançado recorde. Ok, mas isso
para que todo mundo entenda. Tá? Eu faço questão sempre de dizer isso. A gente tem que olhar para a conjuntura mirando a estrutura. Então, o que a gente tem observado na economia brasileira agora? Então, a gente tem uma massa de pessoas ocupadas em atividades ainda que precárias, de baixa remuneração, mas no conjunto da população isso eleva, inclusive, a massa salarial. Mas a gente já tem sinais claros de desaquecimento da economia que pode significar, e muito provavelmente vai significar, a cortes de empregos, cortes de postos de trabalho em períodos posteriores, em meses seguintes. Um outro dado que preocupa muito, a formação bruta de capital fixo, que vem andando de lado aí, né, praticamente não cresce, que são investimentos, né, em máquinas, equipamentos, em coisas que fazem a economia rodar. Então ela vem muito tímida, com uma tendência de queda. Ou seja, queda de investimento e queda de investimento, já que vem se mostrando há alguns meses, resulta em desaquecimento da economia. É o que a gente tem observado agora e é o que muito provavelmente a gente vai observar nos próximos meses, ok? E por quê? Olha, tem vários fatores, mas um fator chave, central, como eu já disse aqui o tempo inteiro, eu faço questão de ressaltar e repetir, são os juros. É o patamar da taxa de juros. Uma das taxas de juros mais elevadas do mundo torna o investimento produtivo muito pouco convidativo, à medida que os investidores preferem operar, inclusive, em faixas aí de especulação, né? Quando a gente está falando do câmbio e tal. Aproveitando os juros diferenciais brasileiros. E ficar seguro na dívida pública, o papel mais líquido te paga, o mais líquido que eu falo é o mais de fácil resgate, né? Te paga aí um juro real de 9%, 10%. Então, assim, é surreal o que acontece no Brasil. Então, assim, a taxa de juros já está claramente prejudicando a economia brasileira. Não é que vai prejudicar, já está prejudicando. A gente tem uma expectativa de um crescimento em torno de 2% esse ano, se não for daí para menos, tá? E ao mesmo tempo, e eu vou falar isso sempre, enfim, a gente tem o Estado brasileiro amarrado em regras muito restritivas de política fiscal. O Estado brasileiro não consegue, em função do arcabouço fiscal, estimular investimentos estratégicos em diversas áreas que são de demandas antigas da nossa população. A política creditícia, principalmente com o BNDES, segue num ritmo interessante, mas também muito prejudicada pela taxa de juros. Então, pessoal, vamos com cautela, tá? Nesse período aí. A esperança é de que, em função desses mesmos movimentos, possa haver uma revisão e vamos ver o que vai ser dito aí nessa ata da reunião do Copom, nessa quarta-feira. Não espero grandes coisas, mas vamos ver o que pode vir. Talvez uma promessa de uma redução de taxa de juros, um prazo mais curto aí, diferente do que foi sinalizado até agora. Beleza? Olha só, se liga, apoia o canal, você que chegou até aqui, curta, compartilhe, enfim, essa coisa toda de sempre. Tem aqui no link um acesso a um canal de WhatsApp, que a gente atualiza lá com outras entrevistas que eu dou também, quando sair vídeo aqui no canal. Vou divulgar lá também um curso que eu vou ofertar logo logo. O pessoal que me conhece aí sabe que eu estou mais vinculado academicamente a pesquisas relacionadas ao processo de desenvolvimento brasileiro, mas também um papo muito interessante aí sobre a questão relacionada à crise climática, e eu vou ofertar um curso exclusivo aí sobre mudanças climáticas, participação brasileira no contexto da mudança climática, e vou divulgar por aqui.
lá no meu canalzinho do WhatsApp também, tá bom? Então se liga, logo logo vem novidade. Um abraço, beijo para quem é de beijo, valeu, até a próxima.